Viva a ciência e a razão. Seja muito bem-vindos. Evolução humana. A incrível história de Luzia. Inscreva-se. Elisandro, viva a ciência e a razão. Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre evolução humana. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Marreta o dedo no like aí, galera. E você aí, se você ainda não conhece o app ateísta mais incrível que tem, na Google Play você encontra também o aplicativo ateísta. Você vai se encantar. Você pode se tornar o sócio do aplicativo e também você pode fazer coisas incríveis. Você pode garantir que as pessoas possam ver os seus eventos. Você pode receber toda a propaganda que o aplicativo tem. Baixe já, é o aplicativo ateísta. Então, meu pessoal, se você gosta de evolução humana, hoje eu vou falar sobre a Luzia. A incrível história de Luzia. Olá! Luzia fóssil. Luzia é um fóssil humano mais antigo encontrado na América do Sul, com cerca de 12.500 Ocorrência a 13.000 a 3.000. anos, que reacendeu o questionamento acerca das teorias da origem da humanidade. Americano fóssil pertenceu a uma mulher que entre 20 e 24 anos e foi considerado a primeira população humana que entrou no continente americano. Luzia morreu entre 20 a 24 anos de idade. O esqueleto foi descoberto nos anos de 1970. As escavações na Lapa Vermelha, na gruta do município de Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. O fóssil foi queimado e quase destruído no incêndio do Museu Nacional. Em 19 de outubro de 2018, o museu anunciou que conseguiu recuperar até 80% dos fragmentos e poderá reconstruir o esqueleto. Fóssil, origem e nome. Formalmente, o esqueleto chama-se Lapa Vermelha. Quarto, hominídeo. Luzia é um apelido dado pelo biólogo Walter Alves Neves, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Ele se inspirou em Lucy, o célebre fóssil de Australopithecus afarense, em 3,5 milhões de anos achado na Etiópia, no ano de 1974. Além do fóssil, Luzia é também referida simplesmente como esqueleto de hominídeo. Os ossos não apresentam sinais clássicos de fossilização. Logo, segundo a definição de certos autores, poderiam ser chamados de subfósseis. Entretanto, atualmente, muitos paleontólogos desconsideram a necessidade de alteração química, fossilização e diagênese para a classificação de um resto biológico como fóssil no sentido amplo. Descoberta. O esqueleto foi encontrado no início dos anos de 1970 pela missão arqueológica franco-brasileira, chefiada pela arqueóloga francesa Annette Lemming-Emperaille. Em escavações na Lapa Vermelha, uma gruta do município de Pedro Leopoldo. A gruta era famosa pelos trabalhos do cientista Peter Lund, 1801 a 1880, que lá descobrira entre 1835 e 1845 milhares de fósseis de animais extintos da época do Pleistoceno, 31 crânios humanos em estado de fóssil, que passou a ser conhecido como o Homem de Lagoa Santa. Seus hábitos alimentares incluíam folhas,
frutas, raízes e algumas carnes, algumas vezes carne. Eram Inicialmente, em caçadores. Peraire, acreditava que havia na verdade 2 esqueletos diferentes no local do sítio arqueológico. Um mais recente, data de 11 mil anos, e outro localizado 1 metro abaixo, datado de 12 mil anos, o qual seria a cultura de Clovis, e ao qual pertenceria o crânio de Luzia. Entretanto, análises posteriores do arqueólogo francês André Pouls, revelaram que ambos os restos encontrados pertenciam ao mesmo indivíduo, datado de 11 mil anos, como o crânio havia rolado para longe do resto esqueleto em Peraire, fizera uma interpretação errônea dos achados. Povoamento das Américas. Em 1989, Walter Neves, ao lado do colega argentino Héctor Pucciarelli, do Museu de La Plata, formulou a teoria que o povoamento da América teria sido feito por 2 correntes migratórias de caçadores-coletores, ambas vindo da Ásia, provavelmente pelo Estreito de Bering, através de um istmo que se formou com a queda do nível dos mares. Durante a última idade do gelo, a primeira leva migratória seria composta por populações com traços negroides, tendo ocorrido há 14 mil anos, e não possuiria representantes atuais entre os povos ameríndios. Já a segunda leva seria formada de indivíduos com aparência mais próxima à mongoloide e teria ocorrido há 12 mil anos. Em teoria alternativa, contrapunha-se a teoria convencional de que havia 3 ondas migratórias, vias Estreito de Bering, iniciado há cerca de 13 mil anos, de populações com traços somente mongoloides. Em 1995, Neves teve acesso ao esqueleto da Lapa Vermelha, hominídeo, localizado ao Museu Nacional, a qual representava traços negroides. O esqueleto foi renomeado como Luzia e se formou na principal evidência de sua teoria alternativa sobre o povoamento da América. Ao estudar a morfologia craniana de Luzia, Neves encontrou traços que lembram os atuais aborígenes da Austrália e os negros da África. As populações, primeira onda migratória da teoria de Neves, foram chamadas de aborígenes americanos, sendo semelhantes a Luzia. No entanto, Luzia possui crânio arredondado como os mongoloides e não tem occipital, saliente dos negroides, tal como teve braquicefalia, como os mongoloides. Assim, Luzia parece um tipo intermediário entre mongoloides e pigmoides, do mesmo modo que os australoides são a fusão de vários elementos do Paleolítico superior e inferior. Mesmo os congoloides de crânio arredondado possuem influências residuais mongoloides de possíveis contato pelo Índico com navegadores antigos e asiáticos, que inclusive colonizaram Madagascar a partir da costa leste africana, sendo fácil notar a mongolização dos povos da África Ocidental. Mesmo as outras regiões, via repasse autossômico indireto. No mesmo modo, na América do Norte foram encontrados povos tais como Kennewick, que possuem feições intermediárias entre mongoloides e caucasoides, tão ou mais antigos que Luzia. O que indica é que a maré mongoloide mais recente deve ter extinto esses povos anteriores de feições caucasoides e mongopigmoides em algum momento do Paleolítico Superior final. A maior dificuldade em analisar o DNA dos ameríndios é que muitos povos, por mais isolados que aparentem estar atualmente durante os séculos da colônia, foram muitas vezes contatados por expedições de bandeira espanholas, portuguesas e de colonos, independentes que levavam às vezes escravos, a exemplo de um pequeno quilombo no Mato Grosso na época da mineração. O que indica que luso-paulistas bandeirantes não usavam apenas a mão de obra ameríndia, mas também a mista,
e que de fato compromete muito das análises genômicas, já que estas podem estar anacronicamente não mais puras o que eram antes tais entradas dos sertões do interior sul-americano. As conclusões de Neves foram desafiadas por pesquisas feitas pelos antropólogos Rolando Gonzalez, José Frank Williams e William Armelagos, que mostraram que seu estudo que a variabilidade crâniofacial poderia ser apenas devido à deriva genética. Deriva gênica. É um mecanismo microevolutivo que modifica aleatoriamente as frequências alélicas ao longo do tempo. A deriva genética é um processo estocástico e possível prever a direção das mudanças que aquele indivíduo recebeu. E outros fatores que afetam a plasticidade craniofacial em nativos americanos. A comparação de 2005 das espécies de Lagoa Santa com os modernos botocudos da mesma região também mostrou afinidades fortes, levando Neves a classificar os botocudos como paleoíndios. Paleoíndios e paleoameríndios são termos utilizados para designar os primeiros povos que entraram posteriormente e habitaram o continente americano durante os últimos episódios glaciais do período. O estudo genético de 2015, com dados de populações ameríndias atuais e passadas, corrobora a hipótese de uma única onda migracional dos povos da Sibéria, ocorrida há 23 a 8 mil anos na Beríngia. As semelhanças da parte dos atuais ameríndios com os atuais australoides seriam indiretas, resultado de deriva genética e não de descendência. A sequência genética dos paleoíndios da Patagônia revelou que os paleoíndios têm perfil genético similar ao dos indígenas americanos. Teoria de 2018. Pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade de Harvard divulgaram a descoberta que contradiz a primeira teoria do povoamento da América, com a ajuda de extração de DNA de fósseis enterrados há mais de 10 mil anos. Eles puderam avaliar que o genoma dos fósseis para descobrir quem são nossos antepassados. O trabalho foi feito em conjunto pela USP, pela Universidade de Harvard, pelo Instituto Max Planck, na Alemanha. Os cientistas estudaram 9 ossadas humanas da região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, dos mesmos sítios arqueológicos de Luzia. A ossada de uma mulher teria vivido há mais de 11 mil anos. É considerada a primeira brasileira. Existem duas teorias para a chegada dos seres humanos aos continentes americanos. A primeira diz que somos descendentes de populações do leste asiático, que atravessaram o Estreito Bering, que na época ele ainda estava e se conectava com a América do Norte, e desceram até chegar à América do Sul. A segunda diz que na década de 1990 foi criada uma nova teoria de que territórios americanos também foram povoados por humanos mais antigos ainda, os primeiros que já tinham saído da África, cruzado a Ásia e teriam vindo direto para as Américas. Ao chegar ao Brasil, a ideia surgiu porque os pesquisadores estudaram as medidas do crânio de Luzia e acharam que ele era mais longo que o dos indígenas e mais parecido com a dos africanos. Entretanto, o resultado do estudo mostrou que Luzia vai precisar de um rosto novo. O atual, como nariz e lábios mais grossos, foi feito com base na ideia que ela descendia de negritos de Oceano Índico e aborígenes australianos e melanésicos. Contudo, a análise do DNA mostrou que o código genético do povo de Lagoa Santa é semelhante ao de todos os povos indígenas da América. E nesse caso, as feições seriam mongoloides. Com essa comprovação, a teoria de que duas populações teriam povoado a América e não faz mais sentido. O povo de Luzia chegou à América junto com as demais populações que vieram do continente asiático. Se você gostou, deixa seu like, curta, compartilhe e marreta o dedo no like aí e vamos levar informação de qualidade para as pessoas. Um grande abraço a todos, estamos juntos, sempre!
pela propagação do conhecimento. E não percam amanhã a minha entrevista com Alexander Mazuco. Você não pode perder. Será às 19h30. Um grande abraço a todos. Valeu e valeu. Abraço.